Bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu vou estar contando para vocês tudo sobre a francização, o que é, como é que está sendo, como se inscrever, então vem nos acompanhando que o vídeo hoje está bem legal. Então pessoal, primeira pergunta é o que é a francização? Bom, a francização nada mais é do que um programa que o governo do Quebec dá para recém-chegados, imigrantes ou até canadenses de outras províncias que não falam francês, um suporte para você aprender o básico do francês, aprender a se comunicar. E assim, o governo ele te paga para isso, você recebe um valor por semana para poder fazer a francização. A gente chegou aqui dia 1º de março de 2022. Então a gente levou mais ou menos aí uns 2-3 dias para fazer o nosso NAS, né, o nosso SIN number, que aqui no Canadá nada mais é do que a sua identidade, digamos assim, né? E você precisa desse número para poder fazer essa inscrição na francização. Então a gente fez a inscrição e eu fiz minha inscrição para full time, né, que normalmente é onde tem mais vagas, e levou mais ou menos aí uns 2 meses até me chamarem. Então uma dica que eu dou é para quem tá chegando, se inscreva o quanto antes na francização, se você quer fazer a francização, né? Se inscreva o quanto antes, porque a full time a minha demorou 2 meses, e para quem vai fazer a part time, a Luna tá inscrita, ela se inscreveu junto comigo e ainda não chamaram ela e falaram que a fila é só para setembro. Então corra se você quer fazer a francização o quanto antes. A inscrição para a francização full-time a gente consegue fazer através do site do governo do Quebec. E já a francização part-time, que é a que a Lana vai fazer, é somente indo presencial na escola, no CEGEP aqui de Drummondville, e lá você preenche os formulários, tudo certinho, e aguarda até eles te chamarem. Eu vou estar deixando para vocês os links aqui embaixo para fazer a inscrição online, beleza? Se você quer saber como é que faz o passo a passo para se inscrever na francização, eu posso estar fazendo um vídeo para vocês mostrando o passo a passo, gravando a tela do computador como é que funciona. Então deixa aqui embaixo, né? Comenta se você quer ver um vídeo desse tipo. Bom, quando você vai fazer a inscrição ali, se você disse é part-time ou full-time, que nem eu falei pra vocês, a full-time você consegue fazer pelo computador, né, online, e a part-time ele vai te pedir o teu endereço e ele vai te dar os endereços mais próximos que tem da tua casa e você escolhe onde você quer ir lá fazer a sua inscrição. Após você fazer ali a inscrição, você vai recebendo por e-mail atualizações de como é que está indo o processo. Então eu recebi por e-mail que eles tinham recebido o meu formulário, eu recebi que eles estavam avaliando o caso e recebi que tinha sido confirmado. Até que um dia na semana qualquer, não me lembro, uma moça me ligou falando em francês e eu falei que eu não falava francês, podia ser em inglês, e graças a Deus ela falava inglês e foi bem melhor. Que daí ela marcou para mim uma entrevista, né, lá no college, para saber o meu nível de francês, para saber, para mim completar os meus dados, assim, enfim, umas coisas burocráticas que eles precisam lá para dar continuidade. E ela marcou, se não me engano, para 2 dias depois da ligação. Chegando lá, uma moça me atendeu, né, e pediu para me aguardar um pouquinho. Logo mais chegou uma senhora que fez uma entrevista comigo, foi toda em inglês, tá? Porque eles sabiam já que eu não falava francês, então foi bem tranquilo. Eles perguntaram que nível que eu iria começar do zero, se eu queria fazer uma prova ou um nivelamento assim. Eu falei que não, que eu queria começar do zero para aprender literalmente do zero mesmo, como se eu não soubesse nada, e realmente eu não sabia nada, não sei nada ainda, né? Eu tô fazendo 2 semanas já de francização, aprendi muita coisa, vou estar mostrando mais pra frente aí pra vocês, mas o que eu quero dizer é isso, eu pedi para começar do nível 0. Então eles me marcaram essa entrevista para mim, era numa quinta ou numa sexta-feira e já começava as aulas na segunda, então foi bem rápido assim, e eles perguntaram se eu já podia começar na segunda, sem problema nenhum. Então foi isso. Então chegou segunda-feira, eu tava bem nervoso para saber como é que ia ser, eu tava com medo que eles me largassem só numa sala e começassem a falar em francês comigo, e graças a Deus não foi o que aconteceu, pessoal. Eles pegaram assim, uma pessoa, eles sabiam os alunos que estavam lá, né, de cada nacionalidade, qual língua falava, e eles se preocuparam em pegar uma pessoa que fala esse idioma, que já faz a francização há algum tempo, ou seja, fala o francês e o idioma local da pessoa.
e essa pessoa virou tipo um intérprete. Por exemplo, tinha gente que falava espanhol, eles pegaram uma pessoa que fala francês já há bastante tempo ali, que está fazendo a francização há bastante tempo e que tem a nacionalidade que fala alguma língua espanhol. Eles falavam, a pessoa traduzia para o espanhol. Foi basicamente assim com português, assim com árabe, enfim, todas as nacionalidades, de que as pessoas que começaram comigo no nível 1 tinha esse intérprete, né, que já estava com o francês avançado. Então isso foi bem legal, porque eles falaram e a menina traduzia para mim no início como é que seriam as aulas. Eles explicaram a questão de horários, eles são bem rigorosos com o horário. As aulas começam 8 horas, não é 8h01, não é 8h02. 8 horas você tem que estar sentado na sua cadeira. Se der 8h01, você não entra, tá? 5 faltas você está fora. Eles são bem rigorosos assim com horários, tá? Então eles explicaram a questão do corpo. Se a gente sentir qualquer sintoma, eles nos deram uma caixa com 5 testes. E eles falaram que quantas a gente quiser, é só lá pegar, pedir para eles. Então, se qualquer sintoma, tem que fazer o exame, fica em casa, faz a aula pelo computador, né, via Teams. E a questão das máscaras também, você sai da aula, se você sai para ir no banheiro, na volta você tem que passar álcool, trocar de máscara. Então, assim, isso tudo eles explicaram no primeiro dia, explicaram como é que era a escola, explicaram quantos blocos de francização são, o que você vai aprender em cada bloco da francização. E isso foi uma coisa bem legal, porque ficou bem esclarecido, né? Porque se eles falassem só em francês, podia ser que a gente não entendia. Então, eles se preocuparam em pegar alguém que fala o teu idioma para te fazer uma tradução do que eles estavam falando. Isso foi bem interessante. Outra coisa também que eles nos explicaram no primeiro dia era o respeito, né? Eles exigem muito respeito com os professores, com outros alunos, porque a École Sainte-Thérèse, que é onde eu estou fazendo a francização, é uma escola que também atende alunos com necessidades especiais, com autismo, com algumas outras doenças do tipo. E eles pediram bastante respeito, e isso é uma coisa que eu noto muito aqui, principalmente aqui no Quebec, não sei nas outras províncias, mas aqui onde a gente mora também, em Drummondville, há um grande respeito assim, com pessoas mais velhas, com pessoas com necessidades especiais. Isso é bem comum aqui, o respeito entre todos. Os blocos da francização, então, são 4 blocos, bloco 1, 2, 3 e 4. Eles explicaram que você vai aprender em cada um, tá? Mas no bloco 1 você basicamente se comunicar no dia a dia na rua, tá? Aprender o básico do francês. O bloco 2 já é um pouco mais avançado, conversas mais específicas, questões de aluguéis. Eles te ensinam bem o dia a dia, assim, se você tem algum problema na sua casa, explicar o que está acontecendo, e assim por diante. Cada bloco que vai passando vai ficando cada vez mais aprofundado no assunto, né? Cada vez mais profundo nesses mesmos temas, assim, do dia a dia, literalmente pro dia a dia. Então, após esses 4 blocos, existem mais outros níveis, tá? Não se chamam mais de francização, tem uma sigla, agora eu não me lembro, mas ele funciona exatamente igual à francização, só que é um francês bem mais avançado já. Para quem já passou todos os 4 blocos, aí é um francês bem mais avançado. As aulas. Como é que está sendo as aulas? Pessoal, eu estou amando fazer a francização, porque está sendo muito legal. Eu já estou fazendo 2 semanas, amanhã eu começo a 3ª semana e eu vejo que eu evolui muito. Eu consigo me comunicar já em francês na rua com as pessoas. O telefone da Lana tocou esses dias. Antes eu pedia para falar inglês, né, com as pessoas, mas agora eu consigo já tocar o francês. Então, assim, para 2 semanas aprendi muita coisa bem legal. E como é que é as aulas, né? As aulas são bem dinâmicas, bem legais mesmo. Os professores, eles fazem muita atividade em grupos, assim, dinâmico, né? Eles fazem grupos um contra o outro, assim, e quem ganha tipo um bombom, os outros ganham um pirulito, sabe? Assim, é bem dinâmico. É como se fosse um ensino de pré-escola, porque a gente aprende as cores, a gente aprende os números, a falar teu nome, a perguntar, enfim, é tudo do zero. A gente tem alguns trabalhinhos que é de colorir mesmo, colorir, recortar, colar. É bem pré-escola, mas por um lado é bom porque a gente aprende bem. E assim, todos os dias, em um determinado momento ali da aula, normalmente entre o primeiro intervalo e o segundo, nesse meio termo ali, a gente faz uma revisão de tudo que a gente aprendeu desde o início, né? Tudo desde o início, ela vai fazendo revisão rapidinho assim com cada um. Cada dia vai passando,
troca um pouco, sabe? Mas assim, tá sendo bem dinâmico, tá sendo bem legal, o aprendizado tá sendo bem rápido, né? Eu sinto isso e eu vejo a turma no geral se sai muito bem, né? O pessoal aprende bem fácil, o francês não é tão difícil quanto parece, né? Porque o português já é difícil, ele é bem parecido com o português, assim, o que muda é só algumas questões de verbos e tal, mas ele é mais difícil do que o inglês é mais fácil. E dentro da sala de aula é proibido você falar, proibido não, né? Mas assim, não pode ficar falando com um colega em espanhol, em inglês, não pode, a não ser que a professora te peça, porque, vou dar um exemplo. Tem uma colega minha que ela é de British Columbia, né? E ela fala inglês. E a minha professora, ela não fala inglês, ela fala espanhol e francês. Então alguma coisa como eu entendo alguma coisa de espanhol, e ela pede pra mim passar pra minha colega em inglês, então fica meio que um intérprete, assim, é o único jeito que tu pode falar com outra pessoa em outra língua, né? Em último caso ela usa o tradutor, mas é bem difícil, assim. E outra coisa que eu achei bem legal também é que você entra na sala, né? E você pega um tablet no fundo da sala, né? Você anota ali qual é o número do tablet que você pegou, você fica com o iPad a aula toda. E algumas dinâmicas são no tablet, né? Alguns exercícios, tem dinâmicas que a gente coloca o nosso nome ali e tal, é um aplicativo que a professora coloca lá no quadro, aparece o que é o objeto, no caso a gente tem que escolher uma das cores ali em francês no tablet, quem responder primeiro ganha mais pontos, é bem legal assim, como eu falei, é bem dinâmico e funciona porque eu estou aprendendo bastante. E toda sexta tem as provas, né? Não é muito fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças, né? Ela começa bem facilzinho e vai aumentando, né? Então toda sexta-feira prova. E como é que é essa prova, né? Vou dar um exemplo assim básico para vocês. Ela faz um ditado de números, ela fala o número, um exemplo, tá? Ela fala o número e você tem que colocar o número que ela escreveu, né? Vai dizer 10 números, por exemplo, você coloca ali na ordem que ela falar. Ela diz você não é obrigado a escrever o número. Se tu botar só ali, por exemplo, só o 20, o 2 e o 0, tá certo. Mas ela aconselha que tu já vai escrevendo, porque no bloco 2 o ditado é assim que vai funcionar. Ela vai dizer o número e você não pode botar o 2 e o 0 no caso. Você vai ter que escrever o número. Então é basicamente isso. As provas são mais ou menos assim. Uma coisa que eu lembrei também, no primeiro dia de aula a gente faz tipo uma carteirinha, né, que tem o seu número de estudante, o seu nome, uma foto, e ela é um tagzinho, eu vou estar deixando a foto aqui embaixo para vocês, ou aqui em cima, em algum lugar do vídeo, e eu preciso daquela carteirinha para poder acessar o colégio, né, para poder acessar a escola, senão não tem como entrar. Você chega, aproxima a carteirinha na porta, ela abre, você entra. Você disse que a francização te paga, quanto que é? Bom, pessoal, vou começar a terceira semana, né? Não fechou ainda um mês para eles me pagarem, né? No site do governo fala um valor, mas os meus colegas, a gente estava conversando esses dias, eles falaram que é outro. Então, assim, eu vou deixar o que eu acho que porque foi o que estão comentando lá na escola, não sei se é verdade, tá? Se você quer saber, quando chegar o nosso cheque, eu mostro para vocês quanto é que é lá no nosso Instagram. Né? Se você não sabe, vai estar passando aqui em cima, em algum lugar aqui do vídeo, vai estar passando no nosso Instagram. Nos acompanhe que lá a gente posta realmente o dia a dia, a rotina, tudo certinho pra vocês. E eu falei nosso porque você sabe que o dinheiro não é só meu, né? É meu e da Lana. Então, se você gostou aí do vídeo, te ajudou de alguma forma, curta, comenta, compartilha, mostra com um amigo que tá vindo pro Quebec, que quer fazer a francização, quer saber como é que funciona, mostra lá. Então é isso aí, galera. Deixa eu cansar de novo. Esse vai ficar pros cortes. Então é isso aí, galera. Obrigado por ter nos assistido, tá? Espero ter resolvido todas as suas dúvidas, seus problemas. Se eu não falei alguma coisa aqui no vídeo, comenta que eu vou estar te respondendo nos comentários também. Então, te aguardo pro próximo vídeo. Até mais!